você está? No Gotas de Conhecimento de hoje, nós vamos aprender um pouco mais sobre o avivamento, um dos grandes percussores deste movimento, que começou lá na Rua Azusa. Vamos lá? Vamos juntos? Só Tu és Deus, Tu és o maior, Tu reinas sobre terra e céus. Só Tu és Deus, Tu és o... Shavuot, do hebraico 7 semanas, também conhecida como a Festa das Colheitas ou Festa das Primícias, é a festa judaica celebrada no 50º dia do Sefirah HaOmer. Devido a esta contagem, a festa é também chamada de Pentecostes. O Shavuot também celebra a revelação da Torá ao povo de Israel, por volta de 1300 a.C. Nessa época, ocorreu a libertação do povo judeu. Pentecostes é uma festa adotada pelo cristianismo ao judaísmo. Em primeiro lugar, a palavra festa, Hag, do hebraico, significa fazer um círculo. Isso revela o sentido primitivo da festa, isso é, uma reunião comunitária, que está em Êxodo 5:1. Nela, o povo celebrante reunia especialmente para estudar os textos sagrados, que mais tarde viriam a ser a Bíblia. Em segundo lugar, o nome Pentecostes vem da língua grega e significa 50 dias depois. Originalmente, esta festa possuía 3 nomes hebraicos: Festa das Semanas, Festa das Colheitas ou Dia das Primícias. Estes 3 nomes revelam um pouco do conteúdo da festa. Era agrícola e situada no período das colheitas. A troca de nome para Pentecostes deu-se a partir do período grego, 333 a 63 anos antes de Cristo, quando a Grécia dominou culturalmente o mundo. O mais primitivo motivo desta festa foi gratidão a Deus pelo dom da terra. Posteriormente, o povo bíblico incorporou o motivo de gratidão pela doação da Torá, 450 anos antes de Cristo. A festa de Pentecostes, descrita em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, celebrava a doação da Torá. Os Salmos 19 e 119 mostram que a manifestação do Espírito Santo está diretamente relacionada ao estudo da Torá. O Pentateuco é literalmente 5 partes ou seções e é composto pelos 5 primeiros livros da Bíblia, que são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Entre os judeus é chamado de Torá, uma palavra da língua hebraica com significado associado ao ensinamento, instrução ou literalmente a lei. Uma referência à primeira seção do Tanakh, os primeiros 5 livros da Bíblia hebraica, cuja autoria é atribuída a Moisés. Pentecostes, 50º em grego, é uma das celebrações mais importantes do calendário cristão e comemora a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos de Jesus Cristo, sua mãe Maria e outros seguidores. O Pentecostes é celebrado 50 dias depois do domingo de Páscoa e ocorre no 10º dia depois da celebração da Ascensão de Jesus. Isso porque ele ficou 40 dias após sua ressurreição, dando os últimos ensinamentos a seus discípulos. E, para os 50 dias que se completam da Páscoa, até o último dia da grande festa de Pentecostes, sobram 10 dias. Foram estes os dias em que os discípulos permaneceram no cenáculo até a descida do Espírito Santo, no dia de Pentecostes. Pentecostes é, historicamente e simbolicamente, ligado ao Festival Judaico da Colheita, Shavuot, que comemora a entrega dos 10 mandamentos no Monte Sinai, 50 dias depois do Êxodo. Para os cristãos, o Pentecostes celebra a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos e seguidores de Cristo, através do dom de línguas, como descrito no Novo Testamento, durante aquela celebração judaica do 50º dia em Jerusalém. Aí nós temos o avivamento da Rua Azusa, que foi uma reunião de avivamento pentecostal que se deu em Los Angeles, Califórnia, liderada por William Joseph Seymour, um pregador afro-americano.
teve início com uma reunião em 14 de abril de 1906 em um prédio que foi da Igreja Metodista Episcopal Africana e continuou até meados de 1915. O avivamento foi caracterizado por experiências de falar em línguas existentes, mas das quais a pessoa não era fluente, cultos de adoração e mistura interracial. Os participantes foram criticados pela mídia secular e teólogos cristãos por considerarem o comportamento escandaloso e pouco ortodoxo, especialmente para a época. Hoje, o avivamento é considerado pelos historiadores como o principal catalisador para a propagação do pentecostalismo no século XX. William Joseph Seymour nasceu em Centerville, Louisiana, em 2 de maio de 1870. Seus pais, Simon e Phillips Seymour, eram escravos no início da vida. Criado como batista, Seymour foi dado a sonhos e visões na juventude. Aos 25 anos, ele se mudou para Indianápolis, onde trabalhou como porteiro na companhia ferroviária e, em seguida, como recepcionista em um restaurante elegante. E por essa altura, ele contraiu varíola e ficou cego do olho esquerdo. Em 1900, ele se mudou para Cincinnati, onde se juntou ao movimento reformador da Igreja de Deus, com sede em Anderson, Indiana. Nesta igreja, ele tornou-se esperto em teologia da santidade, que ensinou segundo a bênção inteira da santificação. Ou seja, a santificação é uma experiência pós-conversão que resulta em santidade completa, a cura divina, milenarismo e a promessa de um reavivamento do Espírito Santo em todo o mundo antes do arrebatamento. E em 1905, ele se mudou para Houston, onde passou a frequentar a recém-formada Escola Bíblica de Charles Fox Parham, em uma cadeira colocada no corredor, pelo fato de ele ser negro. Foi aí que aprendeu as doutrinas do movimento Holiness e desenvolveu a crença na glossolalia, mais conhecido como dom de línguas, como prova do batismo com o Espírito Santo. Seymour mudou-se depois para Los Angeles, onde passou a exercer o pastorado de uma igreja da metrópole nascente. No entanto, não foi bem aceito ao começar a pregar a mensagem de reavivamento e batismo no Espírito Santo. Ele foi expulso por conta disso, por conta das doutrinas que ele ensinava que ia contra as práticas tradicionais da época. E na procura por um lugar para continuar o seu trabalho, sua visão, ele fundou sua própria igreja num templo abandonado da Igreja Metodista Africana em Los Angeles, localizada na Azusa Street, Rua Azusa, número 312. O resultado foi o avivamento ou reavivamento da Rua Azusa. Seymour não só derrubou a existência de barreiras raciais em favor da unidade de Cristo, mas também rejeitou barreiras às mulheres, em qualquer forma, como participantes dos serviços na igreja, sem quebrar, é claro, os mandamentos bíblicos em relação às mulheres, que é homem revolucionário. O reavivamento, liderado por William Seymour, virou notícia rapidamente e em 18 de abril de 1906, o jornal Los Angeles Times publicou uma extensa matéria sobre o movimento, denunciando uma nova seita, onde fundamentalistas, eu já ouvi essa palavra bastante vezes, compostos em maior parte por negros e imigrantes pobres que, se dizendo movidos pelo Espírito Santo de Deus, se manifestavam em línguas estranhas, denominado glossolalia, e também a pregação de curas e milagres. Esse processo de renovação decorreu de 1906 a 1909 e se tornou objeto de investigação por muitos protestantes da época. Alguns diziam que as visões de Seymour eram heréticas, outros aceitaram seus ensinamentos e retornaram às suas congregações para repassá-las. O movimento resultante tornou-se conhecido como pentecostalismo, uma referência à manifestação do batismo com o Espírito Santo, que ocorreu pela primeira vez no dia de Pentecostes, segundo está descrito em Atos capítulo 2. Los Angeles foi o berço pentecostal ítalo-americano e deu origem
em todo o mundo a maior parte das denominações pentecostais existentes até hoje. William Seymour foi um grande reformador, pós-reforma. Cada membro da igreja que seja carismático ou pentecostal tem suas raízes do avivamento da Rua Azusa e, mesmo assim, a maioria das pessoas não conhece sua própria história. Achamos que é importante a história ser contada e compartilhada com essa geração e passada para nossos filhos e nossos netos. Devemos compartilhar com eles nosso rico legado espiritual que temos com Deus vivo. Quem somos? Por que oramos como nós oramos? Por que adoramos como adoramos? Muitas pessoas pensam sobre o avivamento da Rua Azusa e falam sobre falar em línguas. É muito mais que isso. Se falarmos do modelo igualitário que Deus quer que sigamos, tem que ser humilde o suficiente para segui-lo. Era 1906 e Deus mostrou um modelo para a sociedade que estava muito à frente do tempo. Em 1906, as mulheres dos Estados Unidos não tinham o direito nem de votar. Mas na missão da Rua Azusa, elas tinham posições de autoridade e liderança. Elas eram iguais. Foram humildes para seguir as instruções de Deus. Em 1906, havia leis pesadas de segregação por toda a sociedade. E ainda assim, Deus mandou um avivamento para negros, brancos, hispânicos, todas as raças reunidas e amadas como uma. Deus mandou as respostas para a integração 50 anos antes de qualquer legislação de direitos civis. Os sábios da igreja apontaram como a maior realização de Deus no século XX. Como um trabalho tão importante de Deus pode ser quase esquecido? Então, depois de tudo isso que nós aprendemos, eu te convido a chamar para a sua vida esse avivamento, a convidar o Espírito Santo a te guiar, a trazer sobre a sua vida esse renovo, essa restauração.